Meus amados, queridos ouvintes, a toda a família da graça, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos, depois de alguns dias da nossa última gravação, vamos gravar mais uma mensagem da parte de Deus em Cristo Jesus, para toda a família da graça, aos irmãos do sistema religioso, aos pentecostais, aos neopentecostais, enfim, a todos os irmãos, porque esta palavra, ela tem que ser pregada, louvado seja o nome santo do Senhor, com uma compreensão lá do céu, dentro da palavra. Hoje eu estou com a Bíblia, louvado seja Deus, nova tradução da linguagem de hoje. Então, acompanha comigo, tá bom? A leitura da palavra de Deus. Se você tem gostado do nosso estudo, que eu tenho certeza que tem sido um estudo bastante assim controverso, porque fomos educados religiosamente dentro do sistema religioso, e muitas das vezes e todas as mensagens do sistema religioso é trazendo para o futuro. Louvado seja Deus. E nós vamos dentro da Bíblia com bastante paciência, louvado seja Deus, trazer a vocês um esclarecimento da palavra de Deus muito glorioso. Então você deixa aí o seu like, seu joinha, inscreva-se em nosso canal e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida e você vai crescer na fé em Cristo Jesus. Muito bem. Louvado seja Deus, nós temos ensinado que não há apocalipse, nós temos ensinado que não vai haver grande tribulação, porque já houve, louvado seja Deus, tudo já se cumpriu nas Escrituras, e nós vamos provar isso na Bíblia hoje, graças a Deus. O tempo é escasso, tempo corre demais e nós temos pouco tempo, mas o assunto é importante. A justificação é pela fé na obra de Jesus Cristo. Então não adianta nós, sistema religioso, católico, enfim, seja qual for o religioso, aumentar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós vamos falar no livro de João, não vamos trazer para o futuro, vamos entender que João está falando a um grupo de judeus que estavam no judaísmo, obedecendo a lei de Moisés, e também os judeus que se tornaram cristãos. Não é nada para nós, é lá, e nós vamos entender, e os irmãos vão dar glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos aí, muito bem, a justificação pela fé na obra de Cristo. Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, não deixe de escrever, tá bom? Primeira epístola de João. Dentro da teologia futurística, este livro é universal, mas este livro
ele é universal para todos os judeus dispersos por todo mundo da época. João não era apóstolo dos gentios. João era apóstolo dos judeus, da circuncisão. Então, tudo que João escreveu aqui é para um grupo de judeus cristãos e os que ainda não tinham se convertido a Cristo para que se convertesse. Nós vamos entender isso agora. A segunda epístola de João, capítulo de número 1. Vamos aí comigo, versículo 9, que diz assim: quem não fica com os ensinamentos de Cristo, mas vai além dele, olha aí que está escrito, não tem Deus. Porém, quem fica com os ensinamentos de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aí, versículo 10. Se alguém for ter com vocês e não levar o ensinamento de Cristo, ou a doutrina, a sã doutrina, não recebam essa pessoa na casa de vocês, não recebam em casa, nem lhe digam que a paz seja com vocês, pois quem deseja paz a essas pessoas é seu companheiro no mal que eles fazem. Então está aí, por que João estava dizendo isto? Porque havia uma dúvida entre os judeus que praticavam a lei de Moisés, o judaísmo, que Jesus Cristo era o Salvador. Então todo ensinamento que não fosse de Jesus Cristo, quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além, quer dizer, Cristo não é suficiente, precisa ter os rudimentos da lei para completar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, e não é esta a nossa fé. A justificação é pela fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Vocês estão entendendo? Então tá aí. Muito bem. Aqueles que não acreditam, não creem, não ficam com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então observe, Israel naquela época precisava crer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai e ter a vida eterna. Glória a Deus. Vamos agora, louvado seja Deus, para um outro texto. Romanos capítulo, vamos para a Bíblia, Romanos capítulo 1, mensagem que vocês conhecem, verso de número 16 e 17. O apóstolo Paulo, pregando aos cristãos de Roma, há 2000 anos atrás, aos cristãos de Roma: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus
para a salvação de todos que crerem. Primeiro aos judeus e também aos não-judeus, aos gregos. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Está entendendo? O Evangelho aqui é boas novas de Cristo, da obra de Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Então está aí, louvado seja Deus. Versículo 17, pois o Evangelho mostra como é que Deus aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Na fé, uma só fé, na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Romanos capítulo 10 agora. Vamos lá, vamos entender o mistério. Versículo 9. Olha Paulo dizendo aos cristãos de Roma: se vocês disser ou confessar com a boca de vocês Jesus é o Senhor, e no coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Paulo pregando aos cristãos de Roma. Versículo 10, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele, quem crê em Jesus, nunca será confundido. Amém? Está aí a palavra do Senhor. A obra é única. A obra é do Senhor, mais nada. Ele fez a boa obra. Graças a Deus. Vamos continuar agora. Vamos para um assunto muito importante. Eu tenho costumado pregar e dizer que nós não vivemos mais no pecado, porque Jesus morreu por nós e nos libertou do pecado, da condenação e da morte. E aparece alguns líderes religiosos, pastores, e eles têm trazido isso para o futuro, ensinado a igreja dessa forma. E nós vamos aqui corrigir o erro que eles têm cometido. Muito bem. Vamos lá, vamos entender o mistério. Carta de João. João, eu disse no início, que ele não prega aos gentios. João prega a uma classe de judeus que se converteram a Cristo, são cristãos, e no meio existe alguns que ainda estão obedecendo à lei, são do judaísmo, mas que participam da reunião aonde João, como líder espiritual daquele povo, louvado seja Deus, ensinava, e todos os apóstolos de Jesus Cristo falam a mesma língua. Vamos lá, vamos entender. Capítulo 1, verso de número 7. Diz assim: porém, se vivermos na luz, João está falando a judeus cristãos e judeus do judaísmo.
Porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, estamos unidos, ou temos comunhão um com os outros, estamos unidos um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Vocês estão entendendo? Nos limpa de todo o pecado. Então, se nós estivermos unidos numa só fé na obra de Cristo, somos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, louvado seja Deus. O seu sangue, o sangue do Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado. O que é purificação? Isso era muito usado e falado na época, nos tempos dos apóstolos, de Jesus, no tempo de Moisés, no tempo dos fariseus e escribas. Purificação, sempre falava disso. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então tá aí. Mas vamos continuar aqui. Coisa tremenda. Mas, se dissermos que não temos pecado, aqui João ele está se comparando a um judeu da circuncisão, que não aceitou a Cristo ainda, continuava em pecado. Aí ele se considera assim, ele se compara como um desses judeus. Ele disse, mas se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Muito bem. Mas se confessarmos os nossos pecados, ó judeus judaizantes, judeus do judaísmo, se vocês confessarem os vossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os vossos pecados e nos limpará de toda maldade. Está entendendo? Versículo 10, para completar. Então, muitos pastores falam, tá vendo esses irmãos dizendo aí que nós não temos pecado, que o pecado já foi perdoado. Eu estou aqui explicando aqui o que João estava falando sobre a união de estarmos na luz, sobre a união um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí João disse, se nós dissermos, porque alguém estava pensando, poxa, mas eu não tenho pecado. Os judeus do judaísmo, eles diziam, nós somos Israel é o Filho de Deus, nós não temos pecado, nós somos filho de Deus. Aí João disse, se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Muito bem, mas nós aqui, se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá a promessa. Que promessa? Aleluia! E fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, tá vendo, irmãos? Os judeus, quando ele está falando, se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Então o pecado aqui para os judeus, que Jesus veio para os judeus, morreu no lugar dos judeus. Isaías 53 fala muito disso. Profeta Isaías é profeta de Israel, não é nosso.
Então nós observamos que o que ele está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecados, não temos cometido pecados, fazemos Deus de mentiroso, com certeza. Por quê? Porque todos eles eram transgressores da lei de Moisés. Ninguém conseguiu cumprir a lei, só Cristo cumpriu e morreu no lugar deles. Então, João está referindo a todos os judeus. Se nós dissermos que não temos pecado, vamos fazer Deus mentiroso. E a sua mensagem, qual que é essa mensagem? É o que nós vivemos pela fé na obra de Cristo. Qual que é a sua mensagem? É Cristo vivo. É aquilo que ele pregou, Paulo pregou aos Romanos, capítulo 1, 16, 17, que ele crê no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos. Então está aqui, louvados, vamos fazer Deus mentiroso, e a sua mensagem, ou a sua palavra, não está em nós. Então está aí, que coisa gloriosa é este assunto. Assunto importantíssimo. Louvado é esta verdade. Louvado seja Deus. Esse ensinamento, ele precisa ser ensinado nas igrejas. Louvado seja Deus, mais corretamente, não trazendo para o futuro nosso, porque depois da cruz, irmãos, estamos libertos. Israel, eu estava vendo aí um estudo aí, louvado seja Deus, desses teólogos futurísticos, do futuro, dizendo que Israel é o relógio de Deus. E se vocês forem estudar a Bíblia corretamente, louvado seja Deus, corrigir o erro que o sistema religioso tem cometido, trazendo essas mensagens para o futuro, não pegando, aleluia, louvado seja Deus, para quem que o escritor, o pregador, está pregando, para que grupo de pessoas, para que povo, trazendo para o futuro, louvado seja Deus, interessante. Louvado seja o nome santo do Senhor, quando você chega para um desses teólogos aí, e você comenta com ele, louvado seja Deus, a respeito, glória a Deus, a quem Paulo estava dizendo lá em Coríntios, louvado seja Deus, a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 11 e 12. Quando Paulo, ele não permite, ele fala, eu não permito que a mulher ensine. Aí, a teologia futurística deixa lá para eles, é costume deles, lá dos judeus, não é para nós não, nós somos gentios, nós somos do Brasil e nós não vamos fazer isso, aí nós deixa lá. Mas quando é para deixar lá, porque já se cumpriu lá, os últimos dias foi lá, aí a gente quer trazer para cá, não dá para entender. Louvado seja Deus. Então é necessário fazer-se uma correção nos ensinamentos e não trazer para os nossos dias, porque o Israel de hoje, irmão, é livre, só precisa, louvado seja o nome santo do Senhor, porque depois da cruz não tem mais condenação. Jesus já fez o sacrifício perfeito, louvado seja o nome santo do Senhor, lá na cruz do Calvário, ele morreu para salvar o homem do pecado, da transgressão da lei e também da transgressão adâmica.
Adão trouxe, como disse o apóstolo Paulo, o pecado no mundo, trouxe a morte. Mas Jesus, o segundo Adão, trouxe vida. E como é que Israel hoje, que nasceu livre da condenação da lei mosaica, não tem mais templo, não tem mais 12 tribos, não tem mais anciões, louvado nem o lugar que é para construir o templo hoje, como muitos dizem que querem construir o terceiro templo, nem lugar eles têm, irmão. Lá no lugar que estava o templo, já faz mais de 1000 anos que está ali uma mesquita e é muçulmana. Não será dado lugar para eles. Então, irmãos, vamos para as Escrituras e vamos saber que a obra de Cristo continua intacta. É Ele, não é o relógio de Israel, é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Israel precisa aceitar a Cristo como Senhor, como nós lemos aqui na carta aos Romanos, no capítulo, louvado seja Deus, de número 10. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui nesse assunto importantíssimo. Esse assunto é importante, a obra do Senhor. Muito bem, vamos para Romanos, novamente, Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, e verso de número 20. Olha que Paulo diz aqui: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Está entendendo, irmão? Não é Israel. Israel, mesmo que tivesse a lei, não é Israel. Está vendo aí, ó? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Com a lei, todos são pecadores. Mas sem a lei, nós somos livres do pecado. Olha, vamos continuar. Mas agora Deus já mostrou por meio pelo qual ele aceita as pessoas. Não tem nada a ver com a lei. Está entendendo? Jesus é o sacrifício único. Os outros sacrifícios que era praticado no templo, segundo o livro a carta aos Hebreus, foram abolidos, foram eliminados. Não precisa fazer mais sacrifício de animais. O sacrifício que Deus aceitou foi o único de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É por isso que eu digo, o pecado já morreu depois da cruz. Quem nasceu depois da cruz, irmão, agora é só glória, é só manter-se na luz, como disse João, que ele pregou depois da morte de Cristo. Ele estava pregando a um grupo de judeus e pregava este ensinamento, essa doutrina. Cristo ressuscitado, Salvador da humanidade. Olha aí, irmão. Agora hoje estão atrás, louvado seja Deus, de glória. Vejo aí reverendos, pastores, querendo fama, bajulação, mas não pregam a verdade da palavra de Deus. Então tá aí, meu querido, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoa a sua vida, mas tá aí a palavra do Senhor. Mas agora Deus mostrou que
o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Está aí, Romanos capítulo 3, verso 20 em diante. Louvado seja Deus. É assim que ele trata todos os que crêem pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Então está aí, Israel, depois da cruz, é livre. Louvado seja Deus, não tem relógio de Deus, não tem isso aí, irmão. Ó, é Bíblia, a palavra do Senhor. Que Deus continua te abençoando. Eu vou ver se dá tempo de eu ler aqui mais um versículo para a glória de Deus. Capítulo de número 12 de aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 24. Diz assim: vocês chegaram até Jesus. Olha aí, vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Que Deus abençoe a sua vida. Creia na obra do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém.